Imagina que você nasce em uma descendência do clã de ninja mais poderosa do mundo. Sua mãe secretamente é a líder desse clã, seu tio é considerado um deus entre os ninjas. E o melhor de tudo é que você vai assumir o lugar da sua família e eliminar o clã inimigo. Então vem comigo a mais uma aventura que hoje nós vamos ver o novo anime da temporada. O anime começa mostrando uma coruja, mostra uma vila e em seguida mostra um cara descendo umas escadas com uma roupa de ninja. E nisso já vemos que o episódio começa misterioso. A cena é cortada para uma escola e nessa escola um professor estava dando aula. Nessa hora o protagonista estava de bobeira até que ele vê um ninja a quilômetros de distância. No entanto, ele é interrompido por um aluno que acusou o protagonista de estar dormindo em aula. Nessa hora o professor chama ele para responder as questões na frente de geral. Então ele se levanta e nessa hora todo mundo estava achando que ele ia passar vergonha. Geral tava achando que ele ia pagar um mico. Só que na verdade o jovem responde tudo, mostrando a todos o nível da sua inteligência. Mais tarde a aula acaba e os moleques chamam o Itoki pra se aventurar. Ele gostaria de ir, entretanto sua agenda tá cheia e ele tem que chegar em casa cedo, senão sua mãe mete o sarrafo. Nisso ele quase aceita a oferta, mas vê uma garota misteriosa e logo desiste de sair com seus amigos. Depois disso ele tá caminhando e nisso nos é revelado que essa garota misteriosa é amiga de infância da sua mãe e o nome dela é Kosetsu. Na verdade, sua mãe pediu para que ela ficasse de olho nele, afinal seu filho é muito extrovertido e poderia perder as aulas, o que é algo estranho. Depois ele vai fazer umas ginásticas e nisso o professor pergunta se ele quer ser um atleta profissional, afinal suas habilidades são incríveis. No entanto, ele fala que vai pensar no assunto e logo termina o seu treino. Mais tarde, o jovem vai para o curso da tarde. Ele percebe que está atrasado e logo sai correndo fazendo uns altos parkour. Ele pula o muro do parque numa velocidade incrível, desce as escadas escorregando em grande estilo, mas quando chega no chão, do nada vem um carro em alta velocidade pra cima dele. Sendo assim, o moleque dá um mortal que passa voando por cima do carro. Nisso, o garoto não se machucou. Na verdade, ele percebe que não tinha ninguém no carro, e geral sai correndo pra ver o que aconteceu. Depois disso, aparece uma véia reclamando que tinha um bicho nas verduras, e logo mostra um cara com o rosto de peixe morto, mas ele não tá nem aí pra véia, e o nome dele é Tokisada, e ele é tio do Itoki. Depois, um velho aparece metendo a mãozada nele e logo fala que isso não é maneira de atender os clientes, mas o cara não tá nem aí. Depois disso, aparece a gerente e essa mulher é mãe do Itoki. Ela pede para que ele vá buscar seu filho de carro. Mais tarde, os dois vêm conversando, até que o Itoki fala que sofreu um acidente de carro e as duas rodas da frente furaram, o que é algo estranho. No outro dia, o Itoki vai andando pra escola e nisso a mina vai atrás dele como de costume. Ele abre a porta do armário e encontra uma carta de amor, uma carta aonde alguém se declarou pra ele e fala que os dois precisam se encontrar. Depois disso, o Itoki se encontra com uma garota e o nome dela é Tsubaki. A Tsubaki fala que ama ele e em seguida começa a elogiar o garoto. E depois de uma longa conversa, ela pergunta se ele quer namorar com ela e isso tocou o coração dele intensamente. Depois disso, ele chega em casa alegre e chega com umas conversas estranhas que precisa ir no seminário. Mas a mãe dele não é otária, a mãe dele sabe que ele arrumou uma namorada e isso foi muito fácil perceber. Assim que eles se sentam pra jantar, ela quer saber mais sobre essa nova namorada dele. Ela quer saber porque ele começou a namorar e também quer saber se ela é uma boa garota. Ele fala que não sabe nada sobre ela e também fala que conheceu ela hoje. Ele achou que a juventude dele iria começar agora, afinal essa foi a primeira vez que uma garota se declara pra ele. Mas a mãe dele proíbe ele de namorar. Ela não vai deixar seu filho namorar com uma garota que ele acabou de conhecer e nunca falou. Isso é algo totalmente estranho. A mãe dele não aprova e as ordens da mãe dele são únicas. Foi aí que ele ficou muito nervoso e decidiu desobedecer a própria mãe. Já de noite, a garota tá mandando mensagem louca pra encontrar ele. Depois disso, o tio do Itoki leva ele nesse encontro e logo ele sai vazado. Ele encontra a Tsubaki, mas fica corado com a situação. Ele na verdade tá sem assunto, mas nessa hora do nada a garota chama ele pra ir na casa dela e isso só pode significar uma coisa, né? Nisso, ele chega na casa dela e essa é a primeira vez que ele está no quarto de uma garota. Em seguida, ela entra no quarto de toalha e também traz um chá. Eles ficam um do lado do outro, mas o clima começa a esquentar. Ela se levanta e do nada a garota fica do jeito que viu ao mundo. A menina tá querendo se entregar pra ele, ela tá querendo avançar o sinal. Nisso, ele joga a menina longe e foi uma situação muito repentina. Ele tá desconfiado. Ele acha que é errado, porque eles acabaram de se conhecer. E ele acha que isso deve ser uma pegadinha, deve ter alguém escondido no quarto.
garoto. Assim que ele olha debaixo da cama, de repente tinha um ninja lá. Ele logo leva um corte no meio da cara e agora tem vários ninjas que querem eliminar o garoto. O lugar fica cheio de fumaça e a Kosetsu chegou para salvar ele. Ela rapidamente derrotou todos os ninjas e jogou ele para fora da varanda, que caiu em cima de uma rede de ninja, e em seguida foi levado por um carro. Todo mundo chama ele de jovem mestre e ele não tá entendendo nada. Eles já estavam de olho nele desde o início e foi assim que fizeram um resgate de sucesso. E nesse momento ele está sendo levado para um lugar seguro. Vários carros começam a vir atrás dele e esse é o momento da fuga, mas sem querer eles caem na armadilha do inimigo. Depois disso o jovem mestre acorda e eles estão lutando contra os inimigos. Então ele é ordenado a correr para o topo da colina. Ele corre a tarde inteira e quando chega as luzes da cidade são simplesmente apagadas. Então aparece um policial para entender o que ele estava fazendo naquele local. Ele começa a explicar a situação e fala que foi atacado por vários ninjas, mas o policial não acredita em nada que ele disse. Mas supostamente tá acontecendo uma manutenção na rede elétrica e nesse momento que ele estava conversando apareceu um ninja e eliminou o policial. Agora o bicho vai pegar. Ele tá cercado por vários ninjas. Leva uma surra e logo é capturado, mas quando ele estava prestes a ser levado, o tio dele aparece fumando cigarro. Ele quer saber se o sobrinho dele deu pelo menos um beijo e ele é conhecido como Tokizada, o semideus. O policial estava se fazendo de morto, mas na verdade ele era um dos inimigos. O tio dele decide atacar e nos é mostrado que ele se move na velocidade da luz. Ele entra no seu modo ninja e sozinho ele elimina todos os inimigos. Depois, o Itoki é levado para outro local e acorda no colo da Kosetsu. Eles chegam na entrada de um templo e essa é a casa da família dele. Agora é o momento que ele vai descobrir toda a verdade. Todo mundo reverencia ele como chefe da família, mas agora quem está no comando é a própria mãe dele, e nesse lugar ela deve ser chamada de chefe. Eles são shinobi da vila Iga, todos eles são ninjas. O Itoki é descendente da família de shinobi, e ele nunca soube disso. A sua mãe vive na sociedade com uma identidade secreta, e existem várias vilas de ninjas espalhadas pelo país. Todos os membros se misturam na sociedade para se manterem discretos, mas existe uma vila de ninjas que querem mudar esse equilíbrio. Os ninjas de Koka são a vila de ninja mais perigosa e poderosa que existem, e também os que mais têm dinheiro. Os ninjas de Koka atacaram a família dele e agora querem quebrar o equilíbrio do mundo. Por esse motivo, ele precisa ser o 19º sucessor dessa família e se tornar um ninja mais forte e poderoso que existe.